Durante a minha preparação para concursos públicos, quando eu comecei a estudar para concurso, eu trabalhava 44 horas semanais também como farmacêutica, tá? Numa indústria química. Então, eu sei o que é isso. Depois eu fiquei um tempo, 10 meses, parada, só estudando para concursos públicos. E depois eu voltei a conciliar de novo a rotina de estudos com o meu trabalho. Realmente é difícil, depois que você trabalhou o dia todo, chegar em casa cansado e conseguir, né, se manter aí disposto para acordar. E aí, o que eu fazia? Em alguns momentos, eu estudava antes de ir para o trabalho. Então, se o seu trabalho realmente é muito estressante, talvez seja melhor acordar um pouco mais cedo e estudar antes de ir trabalhar. Tá? Na prefeitura, quando eu trabalhava como auditora tributária, eu pegava às 8 da manhã. E aí eu acordava ali por volta das 5, conseguia estudar até umas 7, 7h20, e aí depois eu ia trabalhar. No meu emprego anterior, não, eu não conseguia fazer isso porque eu pegava muito cedo. Eu tinha que sair de casa, se eu não me engano, era 20 para 6 que eu saía de casa para poder pegar o ônibus, porque eu trabalhava em outra cidade. Então, não dava para acordar mais cedo para estudar. Mas aí, uma outra coisa também que eu gostava de fazer era o seguinte: chegar em casa, cochilar um pouco, e aí dormir tipo 1h30, 2 horas, depois tomar um banho e aí continuar estudando até mais tarde. Então, isso você precisa ir fazendo testes mesmo, vendo o que funciona para você, tá? Pode ser estudar antes de ir para o trabalho, se você não pega tão cedo. Pode ser chegar em casa e dormir um pouquinho, e aí depois conseguir estudar até um pouco mais tarde, tá? A gente tem que ir fazendo testes aí para ver o que funciona. E é claro, gente, é muito importante, tá? Que quem precisa conciliar a rotina de trabalho com os estudos para concursos, precisa ter em mente que você não vai conseguir estudar igual uma pessoa que está se dedicando só aos estudos, tá? Ao mesmo tempo, não se cobre isso, porque é humanamente impossível, né? Uma coisa que eu sempre falo é que concurso público é um projeto de médio, longo prazo. Então, não adianta você achar que vai dormir 4 horas por noite, tá? Que vai conseguir trabalhar 44 horas semanais e estudar mais 30 horas, porque isso você consegue fazer por um prazo muito curto de tempo, tá? Talvez aí por 1, 2 meses, se você forçar muito. Mais que isso, você não vai conseguir. Então, eu sempre recomendo que você monte um cronograma que seja realista, que seja uma coisa praticável para você no longo prazo, tá? Não pensa só assim, eu vou estudar tudo que eu puder, vou me desligar do mundo, porque não é assim, tá? A gente não sabe quando que você vai ser aprovado em concursos públicos. Então, é importante que você mantenha um certo equilíbrio aí, tá? Que mantenha alguma qualidade de vida. Então, por exemplo, se você cumpre uma jornada de 44 horas semanais, se você conseguir estudar 3 horas por dia, 2 horas por dia, e dar uma caprichadinha nos finais de semana, já está excelente, tá? É difícil conseguir aí mais do que isso de estudos. Eu até conseguia, tá? Quando eu trabalhava na prefeitura, estudar 5 horas por dia, mas aí foi só durante mais ou menos uns 2 meses, que foi da publicação do edital até a realização das provas. Então, foi um tempo curto. Eu sabia que era só aquilo ali que, tipo assim, era aquele último tiro que você dá. Mas antes, não. Antes, virava ali em torno de 2, 3 horas por dia, tá bom? Então, cuidado com isso, assim, vai devagar aí.